Existe um silêncio crescendo dentro de você quando o assunto é a volta de Cristo. Não é curiosidade superficial, não é debate teológico, é uma tensão suave, constante, quase invisível, como se algo estivesse se aproximando e ao mesmo tempo pedindo que você se posicionasse. Você sente que não é apenas sobre o fim de todas as coisas, mas sobre o estado do seu próprio coração diante desse momento. E essa percepção não vem acompanhada de pânico, vem acompanhada de um chamado silencioso para despertar. Quando se fala sobre o encontro definitivo com o Senhor, algo em você se aquieta e se inquieta ao mesmo tempo. Existe reverência, mas também existe pergunta. Existe fé, mas também existe avaliação. Você não quer estar distraído quando o essencial for revelado. Você não quer estar anestesiado quando a eternidade tocar o tempo. Há uma consciência amadurecendo em você que começa a perceber que a preparação não é externa, é interna. Não é barulho, é alinhamento. A volta de Cristo não é apenas um evento distante na sua mente. Ela começa a se tornar uma medida, uma régua silenciosa que passa a avaliar pensamentos, escolhas, prioridades. Você não fala disso o tempo todo, mas sente. Há dias em que a rotina parece normal, mas por dentro algo pergunta se você está realmente atento. Não atento ao medo, mas atento ao propósito. Não atento a sinais externos, mas atento ao estado da sua própria vigilância espiritual. E é aqui que sua responsabilidade começa a mudar de nível, porque quando você percebe que a eternidade é real, você não pode mais viver como se estivesse apenas administrando dias comuns. Existe algo mais alto exigindo sobriedade, não rigidez. Existe um chamado para firmeza, não para desespero. A expectativa do arrebatamento não é espetáculo, é posicionamento. Se esta palavra encontra eco dentro de você, honre isso. Declare nos comentários que você escolhe viver desperto, não por aparência, mas por convicção. Essa simples atitude é um marco silencioso de decisão. Há uma diferença profunda entre saber que Cristo voltará e viver como alguém que está pronto para encontrá-lo. Muitos conhecem a promessa, poucos permitem que essa promessa reorganize o interior. Você começa a perceber que preparação não é acumular informações, é ajustar inclinações. Não é falar sobre o fim, é purificar intenções enquanto o tempo ainda está aberto. Existe um tipo de cansaço que surge quando você percebe que não pode mais viver na superficialidade espiritual. Você já experimentou isso. Não é tristeza, é desconforto produtivo. É como se sua consciência estivesse sendo elevada a um nível onde distrações já não satisfazem como antes. Coisas que antes pareciam importantes começam a perder peso. Conversas que antes ocupavam seu tempo começam a soar vazias. E você não consegue mais voltar ao estado anterior. Isso não significa isolamento, significa discernimento. A expectativa pela volta de Cristo começa a filtrar seus desejos. Você passa a perguntar menos, o que eu quero agora? E mais, isso sustenta minha postura diante da eternidade? Essa pergunta muda tudo. Ela muda sua reação, muda sua pressa, muda seu silêncio. Você começa a entender que estar preparado não é viver em tensão constante, mas em consciência contínua. É caminhar com sobriedade, sabendo que cada dia é oportunidade de alinhamento. É cultivar um coração que não negocia princípios por conveniência. É desenvolver firmeza sem perder ternura. É manter o olhar elevado sem abandonar responsabilidade. Há momentos em que você percebe que não é o mundo que está ficando mais intenso, é sua percepção que está ficando mais clara. Você enxerga a fragilidade das coisas temporais com mais nitidez. Você sente que precisa simplificar, precisa organizar. Precisa limpar espaços internos que ficaram acumulados com distrações e justificativas. E essa limpeza começa de dentro para fora.
Começa com escolhas silenciosas. Começa com decisões que ninguém aplaude, mas que fortalecem sua estrutura espiritual. Você entende que arrebatamento não é fuga, é encontro. E encontro exige preparo. Existe uma seriedade madura crescendo em você. Não é rigidez religiosa, é maturidade espiritual. Você não quer ser surpreendido por negligência. Você não quer descobrir tarde demais que deixou seu coração adormecer enquanto ainda havia tempo para despertar. Você começa a observar suas próprias motivações com mais honestidade. Pergunta a si mesmo se suas prioridades refletem expectativa real ou apenas discurso. E essa pergunta não condena, ela esclarece. Ela ilumina pontos que precisam ser ajustados. Ela expõe áreas onde você se acomodou sem perceber. Há uma diferença entre esperar e estar pronto. Esperar pode ser passivo. Estar pronto é ativo. É postura, é vigilância tranquila. É manter a lâmpada acesa enquanto a noite avança, mesmo quando ninguém está olhando. E algo em você já sabe disso. Você sente que não pode mais tratar a volta de Cristo como tema ocasional. Ela começa a ocupar espaço central na sua consciência. Não como medo de perder algo, mas como desejo de estar alinhado com quem é eterno. Você começa a perceber que não é o dia que importa, é a condição do seu interior quando o chamado ecoar. Isso muda sua forma de orar. Muda sua forma de reagir, muda até seu modo de interpretar o silêncio de Deus. Você passa a entender que o tempo não é apenas espera, é preparo. Cada dia carrega oportunidade de ajuste fino, cada decisão revela direção. Você começa a notar que certas concessões que antes pareciam pequenas, agora incomodam. Não porque alguém apontou, mas porque sua própria consciência amadureceu. E quando a consciência amadurece, ela não aceita mais desculpas superficiais. Ela exige coerência. Há algo sendo alinhado dentro de você. Uma sobriedade que não é pesada, mas firme. Uma serenidade que não é fria, mas consciente. Você percebe que estar pronto não significa perfeição absoluta, mas sinceridade radical diante de Deus. Significa não brincar com aquilo que é eterno. Significa tratar sua própria alma com responsabilidade. E quanto mais você reflete sobre o encontro com Cristo, mais percebe que o preparo começa nas pequenas coisas. Naquilo que você pensa quando está sozinho. Naquilo que você escolhe quando ninguém está observando, naquilo que você alimenta no secreto. Você não quer apenas ouvir sobre o arrebatamento, você quer viver de forma compatível com ele. E essa decisão, ainda silenciosa, já começa a reorganizar seu interior de maneira profunda, quase imperceptível, mas constante. Porque quando essa consciência começa a se estabelecer, você já não consegue fingir que não sabe. Existe uma linha invisível sendo traçada dentro de você, separando distração de propósito, impulso de direção, emoção passageira de convicção firme. E essa linha não é imposta de fora. Ela nasce no seu interior, no lugar onde sua fé encontra responsabilidade. Você começa a perceber que estar preparado não é algo que se declara, é algo que se constrói. É uma postura que se fortalece nas escolhas pequenas, nas renúncias discretas, nas decisões que ninguém comenta, mas que sustentam sua estrutura espiritual. E quanto mais você pensa no encontro com Cristo, mais entende que não é possível manter áreas escondidas esperando que tudo permaneça igual. Há um ponto em que a expectativa deixa de ser apenas esperança e passa a ser critério. Critério para suas palavras, critério para seus pensamentos, critério para aquilo que você permite permanecer dentro de você. E nesse ponto, algo começa a incomodar de maneira honesta. Não é culpa destrutiva, é lucidez. Você percebe que não pode mais viver dividido. Não pode mais cultivar discursos elevados enquanto tolera atitudes que contradizem aquilo que diz esperar. A consciência do arrebatamento
não permite duplicidade confortável. Ela exige coerência silenciosa. E talvez seja aqui que você sinta um leve desconforto agora. Não porque esteja sendo acusado, mas porque está sendo chamado a um nível mais alto de integridade. Existe diferença entre desejar a volta de Cristo e organizar sua vida para esse encontro. Existe diferença entre cantar sobre eternidade e permitir que ela influencie suas decisões diárias. Você sabe disso. E quando sabe, não consegue voltar à ignorância confortável. Você começa a perceber que parte do seu cansaço vinha exatamente dessa divisão interna, de dizer que espera, mas viver como se sempre houvesse tempo ilimitado, de afirmar que acredita, mas adiar ajustes importantes. Esse desgaste silencioso começa a se revelar, e quando se revela, não pode mais ser ignorado. Há algo sendo exposto dentro de você, não para humilhar, mas para libertar. Porque preparação verdadeira exige verdade, e verdade exige coragem. Você sente que está sendo conduzido a examinar prioridades com mais profundidade. O que realmente ocupa seu pensamento? O que realmente governa suas reações? O que realmente orienta suas decisões quando ninguém está observando? Essas perguntas não vêm para gerar medo, elas vêm para gerar alinhamento. E quanto mais você permite que essas perguntas ecoem, mais percebe que a expectativa pela volta de Cristo não é um detalhe da sua fé, é o centro dela. É o ponto que reorganiza tudo, é o eixo que redefine urgência. Talvez você tenha se acostumado a ouvir sobre esse momento como algo distante, quase simbólico, mas dentro de você, algo já começou a tratar isso como realidade concreta. Não concreta em datas, não concreta em eventos, mas concreta em responsabilidade. E responsabilidade muda postura. Você começa a entender que viver preparado não é viver ansioso. É viver atento, não é perder a paz, é aprofundar a sobriedade. Não é abandonar o mundo, é purificar sua forma de caminhar nele. E isso exige maturidade. Há uma parte de você que deseja manter algumas zonas de conforto intocadas, pequenas concessões que parecem inofensivas, pequenas distrações que parecem justificáveis. Mas quando a consciência amadurece, ela já não aceita justificativas rasas. Ela começa a perguntar com firmeza: isso sustenta sua posição diante da eternidade? Essa pergunta não grita, ela pesa. E o peso não é opressor, é despertador. Você percebe que não se trata de intensidade emocional momentânea, mas de constância. Não é viver dias de fervor e dias de descuido. É estabelecer uma vigilância tranquila que permanece mesmo quando ninguém está incentivando. É desenvolver estabilidade espiritual. E então surge uma percepção mais profunda. Estar preparado é uma escolha diária, não uma decisão isolada. Não é algo que você resolve uma vez e esquece. É algo que você renova em cada atitude, em cada resposta, em cada pensamento que decide alimentar. Existe uma diferença entre saber que o Senhor virá e viver como alguém que pode encontrá-lo a qualquer momento. Essa diferença não aparece no discurso, aparece na conduta, aparece no modo como você administra seu tempo, aparece na forma como você lida com suas próprias fraquezas, aparece na coragem de ajustar aquilo que está desalinhado. E talvez agora você esteja sentindo que essa palavra está atravessando camadas mais profundas. Não é sobre medo de ficar para trás, é sobre responsabilidade de estar pronto. Não é sobre ansiedade quanto ao fim, é sobre seriedade quanto ao presente. Porque o encontro com Cristo não será improvisado. E você sabe que improviso não combina com eternidade. Há uma dignidade no preparo, uma nobreza silenciosa em escolher viver de maneira consciente. Você começa a entender que ninguém pode fazer esse alinhamento por você. Ninguém pode transferir prontidão. Ninguém pode substituir vigilância pessoal. E isso muda sua postura.
Você deixa de esperar que circunstâncias externas despertem você. Deixa de depender de emoções intensas para sentir proximidade com Deus. Você começa a construir uma firmeza que não depende de estímulo constante. Uma estabilidade que nasce de convicção profunda. E nesse processo, algumas ilusões começam a cair. A ilusão de que sempre haverá mais tempo. A ilusão de que pequenas concessões não acumulam efeito. A ilusão de que preparação pode ser adiada sem consequência interna. Não se trata de condenação. Trata-se de clareza. Clareza que exige resposta. Você começa a perceber que a expectativa pela volta de Cristo é também um convite à maturidade. Um chamado para sair da superficialidade espiritual e entrar em profundidade real. Não para parecer mais espiritual, mas para ser mais íntegro. E quando essa compreensão amadurece, você já não busca apenas sentir algo durante uma mensagem. Você busca transformação concreta, busca coerência entre aquilo que crê e aquilo que pratica, busca consistência. Há uma seriedade crescendo em você que não é pesada, mas firme. Uma consciência que não aceita mais viver no automático. Uma percepção de que cada dia é oportunidade de ajuste fino, de purificação de intenções, de fortalecimento interior. E essa percepção começa a pressionar levemente suas escolhas. Não como ameaça, mas como convocação. Mas como toda convocação verdadeira, ela não apenas convida, ela exige resposta concreta. Você percebe que não é mais possível tratar sua preparação como algo secundário. Existe um peso suave, porém firme, pousando sobre sua consciência. Não é opressão. É responsabilidade elevada. E responsabilidade, quando reconhecida, altera a postura. Você começa a sentir que não pode mais adiar decisões internas que já sabe que precisam ser tomadas. A expectativa da volta de Cristo começa a revelar zonas de acomodação que antes estavam camufladas por justificativas razoáveis. Você sempre teve argumentos para manter certos hábitos, certos pensamentos, certas decisões. Nada parecia grave o suficiente para exigir mudança imediata, mas agora a régua mudou. Não porque alguém impôs uma regra nova, mas porque sua percepção amadureceu. Você começa a notar que a preparação não acontece apenas quando você está em momentos espirituais intensos. Ela se constrói principalmente naquilo que é comum, no modo como você responde quando é contrariado, no modo como você administra o silêncio, no modo como você escolhe alimentar sua mente. A vigilância verdadeira não depende de plateia. Há uma seriedade silenciosa que está sendo estabelecida dentro de você. E essa seriedade começa a cortar distrações que antes pareciam inofensivas. Você sente menos interesse por discussões vazias, menos atração por superficialidades, não por superioridade, mas por clareza. Algo dentro de você está ficando mais seletivo, e quanto mais seletivo você se torna, mais percebe que parte da sua antiga tranquilidade era, na verdade, distração disfarçada. Você dizia estar em paz, mas evitava confrontar áreas desalinhadas. Você dizia estar confiante, mas ignorava pequenos sinais de enfraquecimento interno. Agora, não dá mais para ignorar. A consciência da eternidade não permite que você continue vivendo como se estivesse apenas acumulando dias. Ela começa a transformar o presente em campo de preparo. Cada escolha passa a carregar um peso diferente. Cada decisão passa a revelar direção. E então, uma pergunta começa a ecoar com mais força do que antes. Se hoje fosse o dia do encontro, seu interior estaria alinhado ou apenas informado? Essa pergunta não vem para acusar, ela vem para revelar. Porque existe uma diferença profunda entre conhecer a promessa e estar compatível com ela. Você pode repetir que acredita, pode afirmar que espera, pode dizer que confia,
Mas compatibilidade não se constrói com palavras, ela se constrói com coerência. Talvez você esteja começando a perceber que parte do seu discurso espiritual ficou confortável demais. Você falava sobre vigilância, mas vivia no automático. Falava sobre prontidão, mas adiava ajustes. Falava sobre santidade, mas tolerava pequenas concessões internas. E aqui algo muda. Não é mais apenas reflexão, é confronto elegante. Você não pode continuar chamando de fraqueza aquilo que já se tornou padrão. Não pode tratar como deslize aquilo que já virou hábito. Não pode justificar como humano aquilo que sua própria consciência já identificou como desalinhado. A preparação exige honestidade radical. Não se trata de perfeição imediata. Trata-se de postura decidida. Você começa a entender que estar pronto não é nunca errar, mas nunca se acomodar no erro. É não fazer da falha um lugar confortável. É não transformar fraqueza em identidade permanente. E isso exige coragem, porque ajustar o interior é mais difícil do que mudar a aparência. Reorganizar prioridades invisíveis é mais exigente do que assumir compromissos públicos. A verdadeira vigilância acontece onde ninguém vê. Você sente que está sendo conduzido a um nível mais profundo de integridade. Um nível onde intenções são examinadas com mais rigor. Onde motivações são purificadas. Onde o que você faz precisa estar alinhado com o que você espera. E quanto mais essa consciência se fortalece, menos espaço resta para a neutralidade. Você começa a perceber que não existe posição intermediária confortável quando o assunto é estar preparado. Ou você se move em direção ao alinhamento, ou se mantém na zona de distração. Existe um deslocamento acontecendo. Você já não consegue mais tratar certas escolhas como pequenas demais para importar. Já não consegue mais separar sua vida diária da expectativa eterna. Tudo começa a se conectar. Tudo começa a revelar coerência ou incoerência. E nesse ponto, a intensidade aumenta, porque você entende que o arrebatamento não será um momento de negociação. Não será um instante para ajustes tardios. Ele revelará o que foi construído silenciosamente ao longo do tempo. Revelará consistência. Revelará postura. Isso não é ameaça. É realidade espiritual. E realidade espiritual exige maturidade. Você começa a perceber que parte da sua resistência em aprofundar essa consciência vinha do medo de perder conforto. Porque quando você decide viver preparado, certas permissões deixam de existir, certas concessões deixam de ser aceitáveis, certos ambientes internos precisam ser reorganizados. A pergunta que agora se torna inevitável é simples e direta. Você está disposto a abrir mão do que enfraquece sua vigilância, mesmo que isso toque áreas que você aprendeu a proteger? Silêncio. Essa é a parte que poucos enfrentam com honestidade. Não é difícil declarar que espera o Senhor. Difícil é permitir que essa expectativa interfira em preferências pessoais. Difícil é deixar que a eternidade tenha autoridade sobre seus impulsos. Mas é exatamente aí que a preparação se torna real. Você começa a sentir que não pode mais viver de justificativas. Não pode mais se esconder atrás de comparações. Não pode mais usar a imperfeição dos outros como argumento para manter sua própria negligência. O chamado é pessoal. E pessoal não significa isolado, significa intransferível. Existe uma dignidade elevada em assumir essa responsabilidade sem dramatizar, sem anunciar, sem buscar aprovação. Apenas ajustar, apenas alinhar. Apenas fortalecer o que precisa ser fortalecido. Você começa a perceber que o preparo verdadeiro produz estabilidade, produz firmeza tranquila, produz uma serenidade que não depende de circunstâncias externas, porque quando sua consciência está alinhada, sua paz não é frágil. E essa estabilidade começa a substituir a antiga ansiedade.
Você não vive esperando sinais externos para validar sua fé. Você vive cultivando consistência interna. Você não se move por pânico. Você se move por convicção. A expectativa pela volta de Cristo deixa de ser tema ocasional e passa a ser eixo permanente. Não como pressão constante, mas como orientação contínua. E nesse ponto, você começa a entender algo ainda mais profundo. Preparação não é apenas abandonar o que está errado. É fortalecer o que está certo, é aprofundar comunhão, é desenvolver sensibilidade espiritual, é afinar discernimento, é crescer em sobriedade. Você começa a perceber que a vigilância verdadeira é silenciosa, não busca reconhecimento, não faz alarde, ela simplesmente permanece firme. E quanto mais você permite que essa firmeza se estabeleça, mais sente que está sendo conduzido para um nível de maturidade que não depende de emoção intensa, mas de convicção sólida. Há um alinhamento acontecendo dentro de você que não precisa de espetáculo. Ele acontece na discrição das decisões, na constância da disciplina interior, na escolha repetida de permanecer atento. E essa escolha começa a se tornar parte da sua identidade, moldando lentamente seu modo de viver, de reagir, de pensar e de decidir, mesmo quando ninguém percebe que você está decidindo. Porque no fundo você já entendeu que o preparo não acontece diante de grandes escolhas apenas, mas principalmente nas pequenas fidelidades que se repetem todos os dias. É ali que sua estrutura espiritual ganha consistência ou se enfraquece silenciosamente. É ali que sua expectativa deixa de ser discurso e passa a ser postura real. Você começa a sentir que não pode mais negociar com aquilo que diminui sua sensibilidade. Certas palavras já não combinam com a consciência que está se formando em você. Certos pensamentos já não encontram espaço confortável como antes. Certas atitudes começam a gerar um desconforto imediato, como um alerta interno dizendo que aquilo não sustenta sua posição diante da eternidade. E essa sensibilidade não é fragilidade, é maturidade. Quanto mais você amadurece, mais percebe que a preparação exige intencionalidade. Não é automático, não é consequência de tempo de caminhada apenas. É escolha deliberada. É decidir viver atento, mesmo quando a rotina parece estável. É decidir manter o coração limpo, mesmo quando ninguém está questionando você. Você já percebeu que existe uma diferença entre estar espiritualmente ativo e estar espiritualmente alinhado? Atividade pode gerar sensação de movimento. Alinhamento gera direção. E direção exige clareza. Talvez você esteja começando a perceber que parte da sua caminhada foi sustentada por hábitos herdados, não por convicções examinadas. Você repetia práticas, repetia frases, repetia comportamentos que pareciam corretos, mas nem sempre parava para perguntar se seu interior estava verdadeiramente desperto. E agora, essa pergunta já não pode ser evitada. Você está realmente vivendo como alguém que pode encontrar o Senhor a qualquer momento ou apenas mantendo uma aparência de preparo? Essa pergunta atravessa camadas. Ela não é confortável. Ela é necessária. Porque o arrebatamento não será um teste de aparência espiritual. Não será medido por intensidade emocional. Será a revelação de coerência. Será a manifestação do que foi cultivado no secreto. E você começa a entender que coerência não nasce do nada. Ela é construída. É fortalecida quando você escolhe verdade em vez de conveniência. Quando escolhe disciplina em vez de impulso. Quando escolhe profundidade em vez de superficialidade. Existe uma parte de você que resiste a essa intensidade, que prefere manter uma margem de flexibilidade para continuar cedendo em áreas que parecem pequenas demais para importar. Mas a verdade é que pequenas concessões repetidas moldam grandes distâncias.
E você já começou a sentir essa distância em alguns momentos. Momentos em que sua consciência sinalizou algo e você decidiu ignorar. Momentos em que sabia que precisava ajustar, mas preferiu adiar. Momentos em que escolheu conforto em vez de alinhamento. Não é acusação, é clareza crescente. E quando a clareza cresce, ela exige decisão. Você começa a perceber que não pode mais tratar sua vigilância como algo eventual. Ela precisa se tornar constante, não intensa o tempo todo, mas consistente o tempo inteiro. Não dramática, mas firme. A preparação verdadeira exige que você abandone a ideia de que sempre haverá oportunidade futura para corrigir o que está desalinhado agora. Exige que você entenda que cada dia é oportunidade suficiente, que cada momento é espaço adequado para ajuste. Existe uma seriedade silenciosa sendo construída em você que já não aceita viver na superfície. Você começa a se incomodar com superficialidade, inclusive dentro de si mesmo. Começa a perceber que respostas rápidas já não satisfazem, que justificativas prontas já não convencem. Você quer profundidade, e profundidade exige disposição para confrontar aquilo que está escondido. Há áreas do seu interior que você mantém parcialmente iluminadas, mas nunca completamente expostas. Áreas que você sabe que precisam de transformação, mas que ainda não foram totalmente entregues. E a expectativa da volta de Cristo começa a tocar exatamente nesses lugares. Não com violência, com firmeza. Você percebe que não pode mais separar sua fé da sua prática diária. Não pode mais compartimentalizar sua vida espiritual e sua vida comum como se fossem realidades distintas. Tudo está sendo integrado. Tudo está sendo unificado sob a mesma consciência. E essa integração muda seu modo de viver. Você começa a escolher com mais cuidado, a falar com mais intenção, a reagir com mais sobriedade, a pensar com mais responsabilidade. Não porque está sendo observado por pessoas, mas porque sabe que sua vida está sendo construída diante de Deus. E quanto mais essa consciência se fortalece, mais você percebe que o preparo não é apenas evitar o erro, é cultivar presença, é desenvolver intimidade, é aprofundar relacionamento, é buscar coerência não por obrigação, mas por convicção. Você já não quer apenas escapar de algo, você quer encontrar alguém. E isso muda completamente o centro da sua expectativa. O arrebatamento deixa de ser apenas livramento e passa a ser encontro. E encontro exige que você esteja inteiro, exige que você esteja consciente, exige que você esteja disposto. Talvez a intensidade dessa palavra esteja começando a pressionar mais profundamente agora, porque ela não permite neutralidade confortável. Ela chama você para decidir de forma mais clara. Você não pode continuar dizendo que está pronto se evita ajustar o que sabe que precisa ser ajustado. Não pode continuar afirmando que espera o Senhor se vive como se tivesse tempo ilimitado para amadurecer. Existe um momento em que a preparação deixa de ser teoria e se torna compromisso concreto. E talvez você esteja exatamente nesse momento. Você sente que não pode mais brincar com distrações, não pode mais tratar a vigilância como detalhe, não pode mais viver dividido entre convicção e concessão. Algo dentro de você está sendo reposicionado. Uma firmeza nova começa a surgir. Uma sobriedade que não é pesada, mas inegociável. Uma clareza que não permite mais ambiguidades confortáveis. E você começa a entender que estar preparado é um estado construído com decisões repetidas. Decisões que ninguém vê, mas que moldam quem você está se tornando. Porque no dia do encontro não haverá tempo para improvisar caráter. Não haverá espaço para ajustar prioridades de última hora. Não haverá oportunidade para reorganizar aquilo que você decidiu adiar.
Verá a revelação do que foi cultivado. E é exatamente isso que começa a pesar com mais intensidade agora. Não como ameaça, mas como verdade que não pode mais ser ignorada. Mas como verdade que não pode mais ser ignorada, ela começa a produzir em você algo diferente do que produzia antes. Antes, talvez essa consciência gerasse inquietação difusa. Agora, ela começa a gerar firmeza. Não uma firmeza rígida, mas estruturada. Você percebe que não está apenas sendo alertado, está sendo moldado. A expectativa do encontro com Cristo deixa de ser pressão e passa a ser fundamento. Ela não pesa mais como ameaça, ela sustenta como direção. Existe um tipo de maturidade que nasce quando você aceita que sua vida está sendo construída para algo maior do que o agora. Essa maturidade não grita. Ela se instala, ela reorganiza sua forma de pensar sem que você precise anunciar mudança. Você simplesmente começa a escolher diferente. Você já não reage com a mesma impulsividade. Já não se deixa levar com a mesma facilidade por distrações que antes capturavam sua atenção. Não porque perdeu sensibilidade, mas porque ganhou discernimento. E discernimento é sinal de crescimento. Há uma serenidade nova se formando em você. Uma consciência de que o preparo não é corrida apressada, é caminhada firme. Não é intensidade descontrolada, é constância deliberada. Você começa a entender que estar pronto não é viver em estado de alerta ansioso, mas em estado de consciência contínua. Essa consciência começa a produzir estabilidade. Você percebe que, quanto mais se alinha internamente, menos oscila emocionalmente diante de circunstâncias externas. Porque sua base não está nas variações do ambiente, mas na convicção que está sendo fortalecida. A expectativa da volta de Cristo começa a funcionar como eixo interno, não como alarme externo. E isso muda sua postura diante do tempo. Você deixa de viver como alguém que apenas consome dias. Passa a viver como alguém que administra propósito. Cada decisão começa a ser avaliada sob uma lente mais profunda. Não por medo de errar, mas por desejo de permanecer coerente. Existe uma sensação de responsabilidade que já não assusta. Ela amadurece você. Ela amplia sua visão. Você entende que sua vida não é aleatória. Ela está sendo direcionada para um encontro real. E essa direção começa a influenciar seu modo de caminhar. Você começa a notar que sua oração muda de tom. Menos pedidos apressados, mais alinhamento silencioso, menos ansiedade por respostas imediatas, mais busca por transformação interior. Você passa a valorizar o que é profundo, não apenas o que é intenso. E quanto mais você amadurece, mais percebe que preparação não é esforço isolado, é estilo de vida. Não é fase emocional, é identidade construída. Você começa a se reconhecer como alguém que está sendo preparado, e essa consciência altera sua própria autoimagem. Você já não se vê apenas como alguém tentando melhorar. Você se vê como alguém chamado a viver de forma compatível com a eternidade. Essa percepção eleva sua dignidade espiritual, eleva sua responsabilidade, eleva seu senso de propósito. Existe uma segurança crescente dentro de você, não segurança baseada em autoconfiança exagerada, mas em convicção alinhada. Você entende que o preparo não é algo que você faz sozinho, mas também sabe que não pode terceirizar sua postura. Essa combinação gera maturidade. Você se torna mais atento, mas menos agitado, mais firme, mas menos dramático, mais consciente, mas menos instável. A expectativa do arrebatamento deixa de ser um tema que provoca medo e passa a ser um tema que produz sobriedade. E sobriedade gera força. Você começa a perceber que sua maior batalha não é contra circunstâncias externas, mas contra a tendência de relaxar quando tudo parece estável. Porque estabilidade externa pode criar falsa sensação de prontidão.
E você já não quer ilusão, quer realidade, realidade espiritual. E realidade espiritual exige que você examine constantemente o estado do seu interior. Não com paranoia, mas com honestidade. Não com desconfiança constante, mas com vigilância saudável. Existe algo sendo consolidado em você que não depende de aprovação de outros. É uma firmeza silenciosa, uma convicção que cresce sem precisar de aplauso. Você sabe que está sendo transformado, mesmo que ninguém perceba. E essa transformação não é superficial. Ela começa a tocar suas intenções mais profundas. Você passa a perceber que não basta fazer o que é certo externamente. É necessário que o interior esteja alinhado, porque no encontro final, não será apenas o que você fez que será revelado, mas quem você se tornou. Essa percepção eleva o nível da sua responsabilidade. Você já não quer apenas evitar o erro. Você quer cultivar pureza de intenção. Já não quer apenas cumprir deveres espirituais. Você quer desenvolver comunhão verdadeira. Já não quer apenas parecer vigilante. Você quer ser vigilante. Há um deslocamento mais refinado acontecendo agora. Você começa a entender que preparação envolve também descanso confiante. Porque quem está alinhado não vive em tensão constante. Vive em prontidão tranquila. Vive com a consciência ajustada, não com o coração acelerado. E essa prontidão tranquila é sinal de maturidade. Você sente que sua fé está ficando mais profunda, menos dependente de estímulos externos. Menos dependente de emoções intensas, mais sustentada por convicção sólida. Você começa a perceber que não precisa de cenários extraordinários para permanecer atento. A vigilância se torna natural. A responsabilidade se torna parte da sua identidade. E isso produz uma espécie de estabilidade que não existia antes. Você começa a olhar para sua própria trajetória e perceber que houve crescimento real, que certas reações já não dominam você como antes, que certas fraquezas já não controlam suas decisões da mesma maneira, que certas distrações já perderam força, não porque você se tornou perfeito, mas porque você decidiu amadurecer. E essa decisão continua sendo renovada silenciosamente todos os dias. Existe uma clareza maior em você agora, uma percepção de que sua vida está sendo conduzida para algo que transcende qualquer realização temporária. Você entende que sua prioridade não é acumular experiências passageiras, mas construir consistência eterna. Essa visão amplia seu horizonte. Você começa a valorizar mais o que é invisível do que o que é visível, mais o que é permanente do que o que é momentâneo, mais o que fortalece seu interior do que o que apenas entretém sua superfície. E nesse processo você se torna mais estável, mais consciente, mais alinhado. Há uma maturidade espiritual se consolidando que não depende de intensidade emocional constante. Ela depende de decisão contínua. E você está decidindo ajustar o que precisa ser ajustado, decidindo fortalecer o que precisa ser fortalecido, decidindo permanecer atento, mesmo quando tudo parece comum. Essa constância começa a gerar segurança. Você percebe que não está mais vivendo à deriva. Está caminhando com direção. Não está reagindo ao acaso. Está respondendo com consciência. E quanto mais essa segurança cresce, mais sua expectativa deixa de ser temor e passa a ser esperança firme, esperança madura, esperança responsável, esperança que não ignora a seriedade do encontro, mas também não vive paralisada por ele. Você sente que está sendo conduzido para um nível mais profundo de estabilidade interior. Um lugar onde sua fé não oscila com facilidade. Um lugar onde sua vigilância não depende de pressão externa. Um lugar onde sua consciência permanece clara. E essa clareza
começa a iluminar ainda mais profundamente seu interior, preparando você para um nível de decisão ainda mais elevado. Porque quanto mais a luz interna aumenta, menos espaço resta para sombras confortáveis. Você começa a perceber que não pode mais conviver com áreas parcialmente entregues. Aquilo que antes parecia suficiente já não satisfaz. Não porque alguém elevou o padrão externamente, mas porque sua própria consciência foi elevada. E quando a consciência sobe de nível, a responsabilidade sobe junto. Existe um ponto em que você entende que amadurecer espiritualmente não é acumular conhecimento, é assumir posição. É deixar de se ver como alguém sempre em preparação distante e começar a se ver como alguém que já está sendo chamado à postura firme. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Você começa a sentir que suas decisões estão sendo observadas por algo maior do que circunstâncias. Não no sentido de vigilância opressiva, mas no sentido de propósito elevado. Sua vida ganha peso, não peso de culpa, mas de significado. Cada escolha passa a carregar consequência espiritual real, e isso refina você. Você começa a perceber que sua maior fidelidade será testada na constância, não na intensidade. Será testada na rotina, não no extraordinário. Será revelada na disciplina silenciosa, não na manifestação pública. Essa percepção muda a forma como você vive seus dias mais comuns. Você entende que o preparo para o encontro com Cristo não acontece apenas em momentos marcantes, mas principalmente nos dias aparentemente simples. É ali que sua estrutura é construída. E algo dentro de você começa a se posicionar com mais firmeza. Você já não quer apenas sentir que está crescendo. Quer saber que está alinhado. Quer ter consciência tranquila. Quer caminhar com integridade que não depende de plateia. Quer olhar para dentro e perceber coerência. Existe um fortalecimento acontecendo agora que não é visível externamente, mas é inegável internamente. Você sente que está ficando mais sólido, mais centrado, menos vulnerável a distrações emocionais, mais atento às inclinações do seu próprio coração. E quanto mais essa solidez se estabelece, mais você percebe que o preparo exige renúncias que ninguém vê. Renúncias internas, ajustes discretos, escolhas que parecem pequenas, mas constroem caráter. Você começa a entender que a prontidão não é um estado que se atinge de uma vez, é uma condição que se mantém. E manter exige vigilância contínua, não vigilância ansiosa, mas consciente. Existe um refinamento acontecendo em você. Você começa a identificar pensamentos que antes passavam despercebidos. Começa a interromper impulsos que antes dominavam. Começa a reconsiderar palavras que antes saíam sem filtro. Não por medo de julgamento humano, mas por compromisso com coerência espiritual. E essa coerência começa a produzir paz, uma paz diferente. Não a paz superficial de quem ignora problemas, mas a paz madura de quem sabe que está alinhando o interior. Você sente que está caminhando em direção ao que é certo, mesmo que ainda haja ajustes a fazer. E isso traz segurança, mas junto com essa segurança cresce também uma percepção mais profunda. Você entende que maturidade não é ponto de chegada, é processo contínuo. Que preparação não é evento isolado, é postura permanente. E essa consciência exige que você permaneça atento, mesmo quando sente que avançou. Porque o risco agora não é apenas negligência óbvia, é acomodação sutil, é pensar que já fez o suficiente, é acreditar que já amadureceu o bastante, é relaxar exatamente quando deveria consolidar. E você começa a perceber que a vigilância precisa ser ainda mais refinada, não contra erros escandalosos apenas, mas contra pequenos relaxamentos que enfraquecem sua consistência.
Não contra grandes desvios apenas, mas contra pequenas inclinações que alteram direção ao longo do tempo. Essa percepção não gera medo, gera sobriedade. Você sente que está sendo conduzido a um nível de responsabilidade que não é pesado, mas elevado. Um nível onde sua fé se torna mais profunda, mais estável, mais consciente. Você já não busca apenas experiências espirituais intensas. Busca transformação real. Busca alinhamento verdadeiro. Busca integridade que sustente seu posicionamento diante da eternidade. E quanto mais você se posiciona assim, mais percebe que o preparo começa a moldar sua identidade. Você passa a se enxergar como alguém que vive com expectativa real. Não expectativa emocional momentânea, mas expectativa estruturada. Isso muda sua linguagem interna, muda seu diálogo consigo mesmo, muda a forma como você avalia suas escolhas. Você começa a se perguntar não apenas se algo é permitido, mas se é coerente com quem você está se tornando. Essa pergunta eleva seu padrão. E quando o padrão é elevado internamente, suas decisões seguem. Você começa a cortar excessos, a reduzir distrações, a simplificar prioridades. Não por rigidez, mas por clareza. Você entende que não pode carregar peso desnecessário enquanto se prepara para um encontro eterno. Existe uma leveza nova surgindo dessa simplificação. Porque quando você elimina o que não sustenta seu propósito, sua caminhada se torna mais focada, mais direta, mais consciente. E essa consciência crescente começa a produzir uma intensidade diferente. Não uma intensidade explosiva, mas concentrada. Uma força interna que não depende de estímulos externos para continuar avançando. Você sente que está sendo fortalecido por dentro. E essa força começa a gerar algo ainda mais profundo. Compromisso inegociável. Compromisso de permanecer alinhado mesmo quando ninguém está cobrando. Compromisso de manter vigilância mesmo quando tudo parece tranquilo. Compromisso de ajustar o que for necessário, sempre que for necessário. Porque você já entendeu que o encontro com Cristo não será surpresa para quem vive atento, mas será revelação para quem vive dividido. E você não quer viver dividido. Você quer viver inteiro, inteiro nas intenções, inteiro nas escolhas, inteiro na fé. E essa decisão silenciosa começa a consolidar em você uma postura que não é frágil, não é superficial, não é temporária, é firme, é consciente, é madura. E quanto mais essa postura se consolida, mais sua expectativa deixa de ser apenas esperança futura e se torna direção presente, moldando cada passo que você decide dar a partir de agora, ajustando silenciosamente seus pensamentos, realinhando seus desejos, purificando suas intenções sem que você precise forçar nada, porque aquilo que antes era esforço começa a se transformar em natureza. Você percebe que já não reage como antes. Há uma pausa nova entre o estímulo e a resposta. Há uma serenidade que não depende das circunstâncias para existir. É como se algo dentro de você tivesse encontrado seu eixo. E agora, mesmo quando o vento sopra, a base permanece firme. Essa firmeza não é rigidez, é consciência, é identidade restaurada. Você já não busca sinais a todo momento para se sentir seguro. A segurança brota de dentro, como uma fonte discreta que não faz barulho, mas nunca seca. E nessa estabilidade interior, você começa a compreender que maturidade espiritual não é intensidade emocional constante, mas constância silenciosa. É permanecer quando ninguém está olhando. É continuar confiando mesmo quando não há aplausos. Há um tipo de paz que não grita. Ela se estabelece. E quando se estabelece, organiza tudo ao redor. Pensamentos que antes eram dispersos começam a se alinhar. Decisões que antes eram tomadas por impulso, agora passam por um filtro mais profundo.
Você sente que está sendo conduzido, mas não de fora para dentro, de dentro para fora. A expectativa que se tornou direção agora também se torna critério. Você escolhe com mais clareza, você fala com mais intenção, você silencia com mais sabedoria. E nesse processo, algo essencial acontece. Você deixa de tentar provar sua fé e começa simplesmente a vivê-la. Não há necessidade de espetáculo quando há convicção. Não há necessidade de pressa quando há propósito. A ansiedade perde espaço porque o coração compreende que não precisa correr para alcançar aquilo que já foi prometido em seu interior. O tempo deixa de ser ameaça e passa a ser aliado. Você começa a notar que aquilo que antes parecia instável agora se organiza ao seu redor como consequência natural da sua postura interna. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você deixou de depender da perfeição externa para sustentar sua paz. Isso é maturidade. Isso é confiança estabilizada. E nessa confiança há uma clareza nova. Não é a clareza de quem tem todas as respostas, mas a de quem sabe onde firmar os pés. Você entende que direção não é ausência de dúvidas, mas presença de fundamento. E quando o fundamento é sólido, as dúvidas perdem o poder de desestabilizar. Você aprende a descansar enquanto caminha, aprende a ouvir mais do que falar, aprende que silêncio também é resposta. E quanto mais essa compreensão se aprofunda, mais você sente que não está apenas atravessando uma fase, mas consolidando uma identidade. Essa identidade não depende de títulos, nem de reconhecimento, nem de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da consciência de quem você é diante do alto. E quando essa consciência se torna firme, o medo deixa de ser senhor e passa a ser apenas visitante ocasional. Você não precisa expulsar o medo com força. Basta permanecer na verdade que já foi plantada em você. A verdade sustenta, a verdade organiza, a verdade protege. Há um tipo de segurança que não se explica, apenas se experimenta. E você está experimentando, não como alguém que ainda busca confirmação, mas como alguém que reconhece sinais internos de estabilidade. Seu coração já não oscila com a mesma intensidade. Seus pensamentos já não correm em círculos. Há direção. E essa direção não aponta apenas para um destino futuro, mas para uma maneira de viver hoje. Cada pequena escolha se torna expressão dessa maturidade. Cada palavra dita carrega mais consciência. Cada atitude reflete mais intenção. Você começa a entender que permanecer é tão poderoso quanto avançar. Que fidelidade no ordinário constrói solidez extraordinária. Que constância é forma de fé. E nessa constância há algo profundamente libertador. Você não precisa ser alguém diferente para ser aceito. Você já foi alcançado. Essa compreensão dissolve comparações, dissolve pressões externas, dissolve a necessidade de competir espiritualmente. Você descansa naquilo que já foi estabelecido em seu interior. E ao descansar, você cresce, não com crescimento barulhento, mas com expansão silenciosa. Sua visão se amplia, sua percepção se aprofunda. Você começa a enxergar oportunidades de servir onde antes via apenas obrigações. Começa a enxergar aprendizado onde antes via frustração. Isso é transformação consolidada. Não é explosão emocional, é estrutura firme. E nessa estrutura você encontra estabilidade suficiente para sustentar outros. Sua própria jornada se torna fonte de encorajamento para quem caminha ao seu lado. Não porque você se tornou perfeito, mas porque aprendeu a permanecer. A dignidade em permanecer, a força em continuar, a beleza em amadurecer. E quanto mais você amadurece, mais percebe que a fé não é apenas algo que você sente em momentos específicos, mas algo que respira com você diariamente. Ela se mistura às suas decisões, às suas pausas, aos seus olhares. Ela se torna parte do seu modo de existir.
Você já não precisa de grandes sinais para confirmar que está no caminho. A paz é confirmação suficiente. A clareza é confirmação suficiente. A estabilidade interior é confirmação suficiente. E assim, você segue, não com euforia, mas com convicção. Não com ansiedade, mas com serenidade firme. Não com medo do que está por vir, mas com confiança no que já foi firmado dentro de você. Continue alimentando essa chama silenciosa. Continue protegendo esse espaço interno onde a fé se fortalece sem alarde. Permita que sua rotina seja terreno fértil para aprofundamento. Permita que sua atenção se volte constantemente para aquilo que edifica e sustenta. Há sempre mais profundidade a ser descoberta. Há sempre mais clareza a ser revelada. E permanecer atento a essa jornada é forma de cuidado consigo mesmo. Não interrompa o processo agora. O que está sendo construído dentro de você merece continuidade. Há caminhos que se revelam à medida que você permanece. Há entendimentos que florescem quando você decide não se afastar. Siga nutrindo sua alma com aquilo que fortalece. Siga buscando ambientes que preservam essa estabilidade. Siga caminhando com essa postura que transforma expectativa em direção e direção em identidade. Há um próximo passo aguardando sua atenção serena. Há uma próxima palavra pronta para aprofundar o que já foi estabelecido. Permaneça, continue. Deixe que sua jornada espiritual avance com a mesma firmeza tranquila que agora sustenta seus passos. E caminhe adiante como quem sabe que a estrada continua, segura, sob seus pés.